Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Hoje nós estamos celebrando a festa de São Filipe e São Tiago, chamado Tiago Menor. No grupo dos apóstolos haviam 2 Tiagos. O Tiago Menor é o filho de Cleofas e que é o chamado irmão de Jesus. Na verdade, ele era primo de Jesus, né? Tinha um parentesco próximo a ele. E hoje a celebração, né, dos apóstolos, Filipe e Tiago, com certeza nos leva a refletir também sobre o nosso apostolado. É claro que dentro da vida sacerdotal, um apostolado ministerial. Dentro da vida laical, um apostolado comum, já que todos nós, consagrados a Deus pelo batismo, somos chamados a anunciar o Evangelho e testemunhar, acima de tudo, testemunhar com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas obras, com a nossa presença, aquele que nos enviou. É um chamado que nós temos. A partir do batismo, toda vocação se define particularmente para cada um de nós, mas sempre com o mesmo intuito de testemunhar, de realizar, na verdade, as obras que o Senhor Jesus realiza. O Senhor nos convida a isso. Interessante como hoje no Evangelho, Jesus disse para Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tomé tinha questionado, né, nesse capítulo, como nós não sabemos para onde vais, como é que nós podemos seguir o caminho, né, para casa, né, para essa morada que o Senhor diz que vai preparar para nós. E Jesus então diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os substantivos aqui, né, caminho, verdade, vida, eles são palavras muito importantes. Mas eu gosto muito de destacar o artigo que é usado antes de cada uma dessas palavras. O artigo é sempre definido singular. Não existe, Jesus não é um caminho entre tantos. Ele é o caminho. Não existe outro. Jesus não é uma verdade entre tantas, como nós vemos por aí, né, no nosso tempo, de um modo particular. Quantas verdades são nos apresentadas? E Jesus se apresenta para nós como a verdade. A verdade que dá parâmetro para toda e qualquer verdade subjetiva, porque Ele é a única verdade objetiva. Jesus é a vida. Não é uma vida entre tantas. Ele é a vida, Ele é o parâmetro para a vida, é Ele que dá a nossa vida humana e sustenta a nossa vida na terra e nos convida à participação de uma vida no céu consigo. Se nós partimos desse princípio, né, de contemplar essas 3 palavras com seus determinados artigos, nós vamos compreender o nosso caminho. Qual é o caminho que nos leva para o Pai? Interessante, ontem na liturgia, Jesus se identifica com o Pai. Novamente, né, 4 capítulos depois, antes era o capítulo 10, nós estamos agora no capítulo 14 do Evangelho segundo São João, e Jesus se identifica com o Pai. Eu e o Pai somos um. É interessante também, porque ele diz: olha, se vocês me conhecesseis, conhecerias o Pai. Existe uma identificação e uma comunhão muito íntima entre o Filho e o Pai, já que o Filho procede do Pai. Dentro do entendimento da Santíssima Trindade, nós compreendemos as pessoas da Santíssima Trindade a partir das procedências. O Filho procede do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Nós estamos vivendo o tempo pascal, dentro de algum tempo nós vamos celebrar a solenidade do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E nessa solenidade, após a ascensão de Jesus ao céu, com o Pai, o Filho envia sobre a igreja o Espírito Santo, que dá continuidade à sua missão. Porque Jesus, ele realiza a obra do Pai.
e nos convida a dar continuidade a essa obra. Filipe, um dos que nós celebramos hoje, diz para Jesus, né? Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. E Jesus então diz para ele, Filipe, você caminha tanto tempo comigo, e isso pode servir também para nós, né? Há quanto tempo caminhamos com o Senhor e ainda não conhecemos, ainda não compreendemos coisas básicas da nossa fé. Filipe, você caminha tanto tempo comigo e ainda não compreendeu que eu e o Pai somos um, que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Portanto, toda obra que eu faço é obra do Pai. Se você não acredita, porque eu estou te dizendo isso, acredite pelo menos por causa da obra que eu realizo, porque eu realizo a obra do Pai. Nesse mesmo aspecto, né, Jesus, como Filho primogênito de Deus, nos convida à participação na sua filiação divina. Nós também, pelo batismo, somos adotados como verdadeiros filhos do Senhor. Ele nos convida também a realizar a obra do Pai, porque a sua obra, a obra de Cristo, é a obra do Pai. A obra da igreja é a obra de Cristo. Portanto, realizamos a vontade do Pai se caminhamos com Cristo, que é caminho, verdade e vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.